Bom, estou aqui no espaço infantil, na congregação central, na cidade de Nova Resende. E é uma coisa tão linda que o espaço infantil, muito bem organizado, e chegando aqui a nossa irmãzinha Sara e o nosso irmãozinho Davi, teve o prazer de me mostrar a caixa de coleta do espaço infantil. E isso é maravilhoso. Isso aqui significa organização espiritual na obra de amor. Faça uma criança crescer no amor de Cristo e no futuro o apostolado cairá sobre a cabeça deles. Glória a Deus. É de suspirar, né? Não, é para suspirar uma porcaria dessa, né? Olá, pecadores da congregação cristã no Brasil, a graça, pecadores em geral. Olha que você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas, e só aqui nessa bagaça o canal que mana leite e mel. Aqui neste canal você tem os mais excelentes óleo de mirra, perfume, óleo para feridas, se você foi machucado, ofendido, injuriado, etc, etc. E temos óleo aqui para as luminárias. Luminárias para você saber o que fazer, saber como proceder. Na congregação, que é o caminho santo, o único batismo, você ouviu esse negócio aí, né? Eu vou lhe explicar essa sacanagem aqui. Vou lhe explicar. Porque o negócio é vergonhoso, meu filho. Não. O cara é ancião, você ouviu a cidade, ele é ancião, que ele tem mais de seus 65 anos de idade. É o ancião mais velho, porque com certeza foi chamado lá para mostrar a caixa de coleta. As crianças, elas já... Por que o espaço infantil existe? Qual a intenção, a maligna intenção do espaço infantil? É justamente para isso, rapaz. Já para ensinar o CCBistinha da coleta. É só da coleta. Só isso. E aí, você escutou, não é uma coisa assim tão chocante, quando você olha na Bíblia aqui, no 22:6 do Provérbios, quando você vai no Deuteronômio lá, é um negócio tão chocante que você fica, não, se você tiver assim, um pouquinho de luz da Bíblia, você não acredita. Bom, estou aqui no espaço infantil, na congregação central, na cidade de Nova Resende. Nova Resende. E é uma coisa tão linda que o espaço infantil... Tão linda, uma coisa tão linda, tudo é maravilhoso. É terra santa. Do santo portão para dentro é terra santa. Tudo ali é obra de Deus. Se você não concordar, é blasfêmia. Escute. Organizado. E chegando aqui a nossa irmãzinha... Aí citou a irmãzinha que fez a caixinha de coleta. E eu vou lhe explicar o significado disso aqui. Eu vou lhe explicar, eu vou interpretar para você aqui o que tem por trás disso aqui. E o nosso irmãozinho Davi teve o prazer de me mostrar Teve o prazer de mostrar para ele. Aqui essas criancinhas são filhos de pecadores, puxa-saco, por isso que eles estão lá no espaço infantil. E aí chama o ancião para mostrar, ter um prazer. Porque aqui foi feito para agradar o ministério. Sabe? Porque o ministério na congregação é uma divindade. Na congregação, se você tiver um cargo, você é alguém. Se você não tiver cargo, você não é ninguém. Primeiro, o dinheiro. Segundo, um cargo. Então aqui faz as coisas, aqui é bajulando o ancião, puxando o saco do ancião. de coleta do espaço infantil. Caixa de coleta. Caixa de coleta do espaço infantil. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
caixa de coleta no espaço infantil. Já o espaço infantil foi criado com intenção maligna de já explorar as crianças, explorar, entre aspas, financeiramente, dando coleta. A moedinha da criança. Aí a criança é ensinada, induzida a deixar de comprar o bombonzinho dela, o chocolatinho dela, o doce dela, para fazer um sacrifício ao tal Deus, filha da puta, que quer dinheiro até das criancinhas. E aqui é botado nas criancinhas já para servir a Deus na coleta. Como se desse coleta, estava servindo a Deus. Só o Deus do vagabundo, dos pecadores se ser bestas. Sabe? E aqui é essa a intenção do espaço infantil. Significa organização. E aqui chama de organização. Porque na congregação é o seguinte: por que na congregação todo o ritual de culto da congregação é organizado? Para dar a impressão que é de Deus mesmo. Só que tudo bem a organização. A organização não faz mal a ninguém. Mas esse não é a prioridade. Isso não santifica ninguém. Essa organização não purifica ninguém. Essa organização não agrada a Deus com essa organização. Isso aí para Deus é secundário, trissecundário, quarto secundário. Sabe, para Deus é isso. Não agrada isso com ele. Sabe, já o ministério, eles acham que a prioridade é organizacional. E aqui a criancinha fez uma caixinha de coleta e aí ele põe isso como organização. Tá? Maravilhoso. Isso aqui significa organização. Não significa porra nenhuma isso aqui, sabe? Espiritual na obra de amor. Organização espiritual. A criancinha faz uma caixinha de coleta e aqui ele diz que é uma organização espiritual na obra de amor. Ou seja, uma caixa para coletar dinheiro, ele diz que é espiritual na obra de amor. Espiritual na obra de amor. Na obra de amor. Faça uma criança crescer. Faça uma criança crescer no amor de Cristo. No amor de Cristo. E no futuro o apostolado cairá sobre a cabeça deles. Faça uma criança crescer no amor de Cristo e no futuro o apostolado cairá sobre ele. Aí ele vai passar para os pais dessa criança que o filho está no caminho do apostolado, que está no caminho do amor de Cristo. Não, isso aqui, meu filho, aqui é o caminho do inferno. Não, que já chegou. Aqui é só... Mas já chegou o caminho da perdição isso aqui. O cara põe, o CC besta pai e a CC besta mãe acha que fazendo isso está agradando ao Senhor. Fazendo uma caixinha de coleta para arrecadar dinheiro que depois ninguém sabe para onde vai. Quer dizer, sabe, né? Entendeu? Ó, isso aqui é o suprassumo das trevas. O suprassumo. E aqui ele transforma isso numa coisa maravilhosa no apostolado. Por que os pais das crianças, esse pessoal que tem cargo na congregação, por que eles fazem isso? Chamam o ancião para mostrar. Porque aqui, quem tem cargo na congregação do baixo clero, ele puxa o saco do ancião porque quer subir. Então é intenção maligna. Então se a pessoa tem um cargo lá no espaço infantil, ela quer ir para quê? Obra da piedade. Quando for levantar alguém para a obra da piedade, em quem que o ancião quer? Em quem ela quer que o ancião pense? Nela que fez aquilo lá. Então vão agradando o ancião para subir de cargo. Como na congregação. Quem tem cargo em alguma coisa? E aí, meu filho, começa esse puxa-saquismo, essa bajulação. Sabe aqueles puxa-saco que tem nas empresas? Tem sempre um puxa-saco. É o cara que quer subir. Ele quer se promover. Então ele sai agradando a chefia, puxando o saco, ou até mesmo fazendo mal ao outro, entregando o outro. Sabe? Então ele vai puxando o saco para agradar o chefe que ele quer ser promovido. Aqui na congregação também é a mesma coisa. A pessoa que tem um cargo lá de porteiro, lá no espaço infantil, ela quer cargos maiores. Então fica criando isso aqui, caixinha de coleta. E aí, essa organização toda, tudo para pegar dinheiro, a moedinha da criança. O espaço infantil não tem intenção boa, é intenção maligna. Porque o que está escrito que é para você fazer com as crianças, o que é? Que nem falou aqui, aliás, todo mundo cita isso aqui, né?
é o Provérbio 22, 6, que é um versículo bíblico que enfatiza a importância da educação espiritual, da instrução espiritual, orientação nos primeiros anos de vida, tanto que está em Deuteronômio também, nos primeiros anos de vida da pessoa, da criança, do filho. Aqui está o contexto e a explicação que eu vou te dar aqui para você. Eu vou te dar um contextinho aqui para você entender o que quer dizer o Provérbios 22, 6. O livro de Provérbios é um apanhado, uma coletânea, um ajuntamento de sabedoria e conselhos para viver, para quem quer crente viver uma vida virtuosa e prudente, um aprendiz, para você brilhar mais e mais. Então o capítulo 22 trata disso. Instrução. Importância da educação, da sabedoria, da justiça, como está no primeiro capítulo. Sabe? Aí, como é que se aplica isso? Os pais responsáveis, que têm a responsabilidade de educar os filhos, claro, ele é pai, guiar os filhos e os jovens no caminho certo, no caminho da retidão, no caminho bom, no caminho da justiça. Isso aqui ficou escrito para quê? Para que as crianças sejam ensinadas nos valores e princípios de crente, de servos de Deus, virtuosos. Então eles são, para que eles sejam propensos, inclinados a seguir os caminhos do Senhor, o caminho da vida longa, o caminho da vida eterna. É para isso que existe o provérbio. Para você, que nem disse Salomão aqui, para você crescer em Provérbio Salomão, para se conhecer a sabedoria, a instrução, para se entender as palavras da prudência. As palavras da prudência. As palavras da prudência. E aí, o que é que acontece? Educação desde cedo, ensinamento desde criança, valores e princípios básicos, que é base, é o princípio da infância. Aí, o que é que acontece? Você orienta, guia as crianças num caminho certo, evitando erros, tropeços, armadilhas e bater com a cara no muro. Sabe? Tudo dentro do exemplo que o pai vai dando. E aí, essa consistência, ensinar valores e princípios de forma contínua e coerente. Sabe? E coerente. Os adultos devem ser modelos de comportamento para as crianças. É claro que o pai tem que ser um modelo de comportamento para a criança. Não é em porcaria de espaço infantil que você vai aprender a ter caráter de crente, a ser homem, a ser mulher. É dentro do lar que é que se aprende a ser gente. Então essa porcaria de espaço infantil é um puro mero para arrecadar dinheiro. Sabe, você aprendeu a ser homem é dentro de casa, meu filho. É a instrução do seu pai, a instrução, se é que ele tem. Sabe? A instrução do pai, da mãe, o exemplo do pai, o exemplo da mãe. É ali que se aprende, nem porcaria de espaço infantil. Espaço infantil é caça-níquel. Sabe? É puramente caça-níquel. É puro pretexto para arrecadar dinheiro que o Ministério põe, espaço infantil. A intenção maligna por dentro do espaço infantil é essa. Tanto que começou o quê? Sem caixa coletora para dinheiro. Agora já tem, está tendo várias. Então aí as irmãs querem puxar saco, fazer presença com o ancião, aí vai tendo as ideias e quer lá conversar com o ancião, quer um motivo, quer um álibi, quer um argumento para ir conversar com o ancião, aí fica dizendo, irmão, vou criar a caixa coletora aqui, aí as crianças dão dinheiro lá. E aí as crianças ficam. E aí eles ficam incitando as crianças a pedir dinheiro para o pai, para dar dinheiro na coleta lá embaixo. Entendeu? Que nem no culto de jovens. Reunião de ciência. E tem no culto de jovens e menores, coleta também. Então eles ficam incitando a criança, botando na cabeça da criança, para pedir dinheiro para o papai e para a mamãe, para dizer que está servindo a Deus também na coleta. Tudo intenção maligna. Tudo.
filho de Belial. Ó, pais responsáveis devem priorizar a educação moral e espiritual de suas crianças, ensinar valores como respeito, honestidade, espiritual e compaixão, a ter compaixão, piedade, misericórdia, sabe? Ele dá o exemplo, ele ensina tudo isso, vai desde criança. Porque as principais coisas se deve sentir pelo próximo: compaixão, misericórdia, piedade, sabe? Porque Deus teve piedade do pai e da mãe, então ele passa isso aí, esse sentimento, essa consciência, essa instrução, esse senso, os valores básicos da vida de crente. É piedade, compaixão, misericórdia. Perdão, é os valores básicos. Os 70 vezes 7. Então, estabelecer limites para as crianças, estabelecer regras claras para guiar o comportamento dele. Porque o comportamento é que estraga o ser humano, meu filho. Uma empresa te contrata, você é algum técnico em alguma coisa, você tem uma baita formação profissional, ou a empresa te contrata. Você é o melhor naquilo que você faz, excelente profissional, a empresa te contrata. O que é que faz a empresa te demitir? Mandar você embora, mesmo você sendo um baita profissional naquilo que você faz. É o comportamento, meu filho. É o comportamento. Você pode ser o que você quiser, o que você é, você pode ser o melhor de tudo, mas o seu comportamento a empresa manda você embora por causa do seu comportamento. Então, o comportamento de crente, você tem piedade? Tem misericórdia? Tem amor pelo próximo? Tem tudo. Mas se uma pessoa te der uma fechada no trânsito, você já solta os cachorros. Se pisar no seu pé, você já fica brabo, iracundo, já não quer saber mais de conversa com o outro. O comportamento, meu filho. Então essas coisas, como se diz, pavio curto. Então essas coisas que se ensinam para as crianças. Não ser iracundo, não gritar, sabe? Não ofender, tratar bem, perdoar, ter paciência, ter compaixão, aí vem a compaixão. Então, quando o provérbio diz: instrui ao menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, a criança, o jovem, o adolescente, se lembrará disso quando tiver adulto. E aqui o comportamento dele define que ele é um verdadeiro homem de Deus. Ele é pavio longo. Não fica brabo, porque adianta você ser... É por isso que os 70 vezes 7. Adianta você ser crente, que nem disse Paulo lá. Mesmo que eu entregue meu corpo para ser queimado e dê meu dinheiro aos pobres, babá. Aí um irmão vem e me ofende e você corta a relação com ele para sempre. Lembre-se que no provérbio diz que é mais difícil conquistar um irmão ofendido do que uma cidade forte. E eu já falei aqui em vídeo. Tudo isso é o quê? Comportamento, meu filho. Se você tiver ira no seu coração, não tiver misericórdia, piedade, compaixão, lembre-se que você foi perdoado. Então, o provérbio está dizendo isso. No espaço infantil, ensina isso? Não ensina, meu filho. Porque o espaço na congregação, no culto de jovem, ensina isso? Não ensina. Eu tenho um áudio aqui de um cooperador de jovem, um ancião pica-boi, atendendo uma reunião para cooperadores de jovem e auxiliares lá em Sumaré. Eu vou fazer um vídeo sobre ele. Não tem nada do que eu estou falando. O cara falou mais de 1 hora. Lá na reunião, o áudio da reunião, o ancião instruindo os cooperadores de jovens e os auxiliares. E eles não tocaram absolutamente nada no que eu estou falando aqui. Nenhuma instrução. Sabe? O cooperador de jovem. Então, pavio curto, você pode ser o que você for, profissionalmente, etc, etc. Se você for pavio curto, para Deus, não tem conversa. Porque 1 hora lá você vai brigar, um irmão vai, sem querer, te ofender, te injuriar, sem intenção de te ofender, de te injuriar, de falar aquilo, aí você já fica ressentido com ele,
aquele ressentimento vai crescer, você não vai perdoar o irmão, já vai evitar ele. Esse comportamento, meu filho, afasta de Deus. Então, por isso que o provérbio diz isso, para você ensinar a criança o comportamento, na misericórdia, na piedade, no perdão, na compaixão, na empatia, ser empático. A criança aprende isso aonde? É com o pai e com a mãe, se é que ele tem essas qualidades. Se não tiver, meu filho, porcaria de espaço infantil, merda de curtinho de jovem, reunião de mocidade, culto à noite, não vai resolver nada, rapaz. Vai criar um cara espinhento, um porco espinho. Então, essa é a instrução, e é esse tipo de ensinamento o pai e a mãe que dá. E um outro lá, um verdadeiro profeta. Então, isso aqui que eu estou te falando é a aplicação do provérbio 22, tem duas Bíblias aqui. A aplicação do provérbio 22, 6. Instrui ao menino no caminho que deve andar. Aí, quando ele envelhecer, ele se lembra de tudo que aprendeu do pai e da mãe. Aí ele vai saber se... Aí o comportamento dele é bom. Mas você vê o ancião aqui, falou alguma coisa. Não, a caixa de coleta, ele ficou alegre pela caixa de coleta que ele pretende arrecadar para financiar a viagem missionária dele. Sabe a viagem missionária? Para atender a obra. Sabe atender a obra? Entendeu? É, filho. Então você lê uma coisa, mas você vê onde aplica, vê o que significa. Educação desde cedo, ensinamentos, valores, princípios básicos desde a infância, orientação, instrução, repreensão, regra, limite. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui pode. Pode. Isso aqui não pode. Aí a criança pergunta por que não pode e você determina a regra, o limite. Não pode por causa disso, por causa disso, por causa daquilo outro. Não faça isso que você vai se estrepar. Exortação, instrução, correção, ensino. Tudo isso é responsabilidade dos pais, meu filho. É dos pais. Esse aqui ninguém substitui o pai e a mãe. É de berço aqui. Aí quando chegar nos 18 ou mais, aí sempre tem um ensinamento mais. Pais irresponsáveis, pais, devem priorizar a educação moral e espiritual das suas crianças. É pai. Isso aqui ninguém substitui, é pai. Até os animais lá com até uma certa idade é o pai. Os pais que depois aí, sabe? Mas isso, pais, isso não é porcaria de historinha em espaço infantil, não. É ensinar valores como respeito, honestidade, essas coisas. Comportamento. Já no livro de Deuteronômio 11, 18 e 21, vós, pois, colocareis estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atareis como sinal na vossa mão, e como frontais entre os vossos filhos, e as ensinarei aos vossos filhos, falando delas quando estiveres sentado em tua casa, quando andares pelo caminho, quando te deitares, quando te levantares, o tempo todo. Deitando, levantando, na mesa, no jantar, conversando, consertando uma coisa, andando, indo no mercado, comprando uma coisa, dentro do carro, indo a pé, ou de bicicleta, falando as instruções para o filho. O filho pergunta muito, não, porque não, sim, porque sim. Ensinando o comportamento ao filho, valores básicos. Isso aqui é o pai, não é merdinha de espaço infantil. Agora muita gente terceiriza a educação do caráter desde berço, aí lá na frente, aí cresceu torto, lá na frente quer desentortar. Não, meu filho. Para bem ou para mal, ou se for negligente no ensino, então ensinar os mandamentos de Deus aos filhos, ensinar, o Senhor Deus mandou Moisés escrever isso, para eles ensinarem aquela geração que estava ali no pé do monte, para aquela geração falar para os filhos deles para os netos dele, e assim de geração em geração. Ensinar os mandamentos de Deus.
Só assim para se dar bem. Agora, se ficar terceirizando e aí bagunçando, aí, meu filho, se lasque. Aí está fora da responsabilidade do Senhor. Então, falar sobre Deus e seus ensinamentos em todas as oportunidades. Ou seja, andando no caminho, deitando, levantando, no café da manhã, no almoço, no café da tarde, na janta, andando, passeando, enfim, em todo o tempo. Em todas as oportunidades. Essa ênfase, essa aplicação na educação familiar é fundamental para a formação espiritual e moral das crianças. Vários preceitos morais. Sai daí. É um tema na Bíblia. Isso é recorrente na Bíblia. Falou Moisés, falou os profetas, falou os reis, falou os apóstolos, falou o Senhor Jesus. É recorrente na Bíblia. E por que é recorrente? Para você não ter desculpa nenhuma. Está lá atrás, está lá no Velho Testamento. Não, está em todo lugar. É um tema recorrente, é um assunto recorrente na Bíblia. Por isso que na Bíblia tem muitos negócios de muita gente chama de repetição, né? Não, meu filho, é recorrente, para você não esquecer. E não ter desculpa. Vagabunda para dizer que não vi, não sei, não me contaram, sabe? Que nem o Chaves lá. Você não ficou sabendo? Você não soube? Não te contaram? Não ficou, sabe? É um tema recorrente na Bíblia. Vira e mexe tem. Vira e mexe não, em quase todo livro tem. Não, tem em todo livro. Então esse é o comportamento, rapaz, que define quem é você. Sabe? Então para isso tem as instruções. Na congregação cria-se espaço infantil com pretextinho de aí que fica fazendo historinha, que não tem instrução nenhuma, que não tem demonstração nenhuma, nem quem está ensinando lá tem. Né? E não tem fundamento nenhum, fica terceirizando a instrução do filho, aí o filho nasce torto, aí o filho cresce torto, chega lá quem endireitar. Aí chega lá quando casar, que nem diz parede. Sabe parede de pedreiro ruim? Ah, tá fazendo a parede tá saindo torta. Ah, sai no reboco. Ah, sai no gesso. Ah, sai no azulejo. E a parede tá torta. O CCB, ele fica terceirizando as coisas, sabe? Sabe, rapaz? Então não se lasque. Então, ouve Israel, ao Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E estes mandamentos que hoje te ordeno, isso disse a Moisés, guardá-lo-ás no teu coração e ensinarás diligentemente, com todo cuidado, solenemente, recorrentemente, com todo cuidado aos teus filhos, e falo-ás quando estiveres sentado em tua casa, andando pelo caminho, quando te deitares e quando te levantares. Não faz quem não quer, meu filho. Não fica com porcaria de espaços infantil, não. Isso aqui foi para o pai. Esse mandamento aqui que o Senhor Deus falou, foi dito para os pais. Não foi para merdinha de espaço infantil, não. Não foi para cooperador de jovem, não. Para bostinha de ancião, cooperador, diácono, irmandade da piedade. Isso aqui foi para os pais, rapaz. Essa responsabilidade é para os pais. Sabe? Então é perca de tempo, espaço infantil, cultinho, para a formação das crianças. E aqui o provérbio de Salomão tirou do Deuteronômio. Ensina, instrui ao menino no caminho que ele deve andar. Tirou daqui. O problema de muita gente é que fica dando uma de migué. Ah, isso aqui não é comigo. Ah, isso aqui mudou. Ah, agora, não sei o quê. Ah, isso aqui não vale mais não. Ah, fica terceirizando a coisa. Terceiriza a educação, a instrução do filho. Terceiriza a obra da piedade, porque em vez de ele fazer, ele dá para outro fazer, e aí ele lava as mãos. Fica terceirizando as coisas e aí não faz nada. Aí, quando chega o 3 de Eclesiastes, aí fala, Senhor, tem misericórdia. Cadê as minhas orações? Senhor, atende as minhas orações. O Senhor está cantando e cagando para ele. Deu uma de migué, ficou jogando de lado. Isso aqui não é comigo. Vou terceirizar isso aqui. Vou dar o dinheiro, o outro lá faz a caridade. Vou dar o dinheiro, o outro lá faz a piedade. Meus filhos, vou terceirizar também. Escola, espaço infantil. Fica só terceirizando a coisa. E
e largando de mão as suas responsabilidades. Aí depois a casa cai, aí vem chorar. Entendeu? Meu filho, aqui no canal do Cavaleiro é assim. É uma igreja criada desde berço. O cooperador de jovem agora não foi criado na instrução e ele vai ensinar o quê? Se ele não foi criado aquilo. Eu vou fazer um vídeo da reunião lá dos cooperadores dos jovens de auxiliar para você ver o que acontece. Por hoje é só. Pegou a visão aqui? Até mais?